Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para vocês de casa, estamos apresentando a partir de agora um podcast muito especial, nesse dia especial. Por que o dia 2 é um dia diferente de todos os outros? Porque ele é um dia que nos convida à reflexão, principalmente por perdas, né? Ou seja, é uma data diferente, todos nós passamos a pensar um pouquinho mais naquelas pessoas que não estão mais com a gente, mas é justamente aí que a gente faz um parênteses, porque muitas vezes a gente associa só o dia 2, o dia de finados, falando de pessoas, mas a gente também tem os nossos pets. E o Diário de Vacaria abriu esse espaço para você que acompanha o nosso trabalho, para falar também sobre os pets. E nesse dia, muitos pets são lembrados. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui no estúdio nossa amiga veterinária Jennifer Sutil. Seja bem-vinda, Jennifer. Olá, Lucas. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar com os nossos pais e mães de pets aí de casa. Muito bem. E também, ao lado da Jennifer, está nossa amiga, colega de Lions, Ana Maciel, que é terapeuta. Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Jennifer. Muito bem, gente. A conversa começa falando um pouquinho até sobre o dia de hoje, o dia de finados, que é uma data de memória, uma data de saudade, e a gente precisa falar um pouquinho sobre essa relação entre esse dia, né, e o luto pela perda de um animal de estimação. Eu queria começar um pouquinho contigo, Ana. O que é viver um luto nesse dia? Qual que é a tua percepção sobre isso? Olha só, o animal, ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família, faz parte do nosso dia a dia. Então, falar sobre o luto de um animal é extremamente importante, porque nós vamos perder eles em algum momento. A vida deles é bem mais curta que a nossa. Então, nós vamos precisar passar por esse processo. Então, é muito importante que a gente possa se preparar para que a gente possa viver isso da melhor forma possível. Que a gente possa refletir, como você mesmo falou, né? Que é um dia de reflexão, que a gente possa refletir e superar tudo isso. Sabe que a Ana já começou abrindo assim, né, aquele leque para a gente pensar em coisas que até estão presentes na relação do cachorro, né, que a gente tem do nosso animal, do nosso gato. Uma das vezes eu já me perguntei, pô, vou ter um cachorrinho, a vida dele é mais curta. Isso acontece, Jennifer, na clínica, das pessoas se perguntarem, pô, qual que é o cachorro que dura mais? Porque parece que é meio que um caminho de ida que a gente não quer que ele acabe nunca. Então a gente já sofre por antecedência pelo tanto que a gente acaba se apegando com esse cachorro. Acontece isso na clínica, Jennifer? Muito, olha, as pessoas já sofrem por antecedência por saber, eu ficar pensando lá na frente como que vai, porque eu não quero ter outro animal, às vezes quando perde um, né, não quer ter outro porque sabe que vai passar pelo sofrimento ou aquele medo de viver aquela situação novamente. Então, é sempre uma preocupação o fato de, às vezes, não querer ter o animal que viva mais tempo, mas ter aquele animal por mais tempo. O que ele pode fazer? É sempre um questionamento. O que eu posso fazer para eu ter mais tempo de vida com o meu animal? Né? Então, é sempre uma dúvida, um questionamento, só que o que acontece? A gente tenta tranquilizar essas pessoas para elas, e eu acho que esse momento de fala, né, isso que a gente está trazendo aqui hoje, é um momento para acolher o tutor e que ele acalme o coração, traga serenidade para passar por essas situações e que ele também não tenha esses traumas, né, de adotar um novo animal, de comprar um novo animal e que não fique nesse sofrimento, que na verdade isso é a natureza agindo, né, que faz parte, né, de situações que a gente tem que passar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que relacionar também é a questão até da visão da sociedade, assim, do todo, como que a gente está aprendendo isso. Quando a gente começou a falar sobre esse podcast, a gente falou assim, se a gente tinha lembrança de algum podcast falando de luto de pets, e a gente não achou esse na memória, né? Então, aí a gente faz a seguinte relação, né? Como que a sociedade ainda está associando isso, né? A percepção de, às vezes, minimizar o luto de um animalzinho e também e fazer a comparação entre o luto de um ser humano. Como que tu vê essa relação? Será que a sociedade já está pronta ou aquela parte que talvez não tenha cachorro não consegue entender isso? Como que a gente consegue enxergar essa percepção, Ana? Os pets, eles estão ficando cada vez mais comuns na nossa sociedade. É cada vez mais natural as famílias terem um pet. Então, eu vejo que isso está cada vez mais inserido no nosso meio.
Claro que aquela pessoa que nunca teve um animalzinho, que nunca teve um pet, ela não vai conseguir entender esse luto porque ela não vivenciou. Mas aquela pessoa que tem aquele animalzinho, como a Jennifer falou, que tem aquele amor, que quer prorrogar o máximo que ela conseguir a vida, ela vai saber o quanto que é difícil perder um animalzinho, porque é uma perda. Independentemente se for uma perda de uma pessoa, de um animal, é uma perda. E nós, ao longo da nossa vida, nós passamos por muitas perdas. A gente perde relacionamentos, a gente perde um emprego, a gente perde várias coisas. E vivenciar o luto, conseguir elaborar ele, faz parte do processo. Nós precisamos enfrentar essa situação para que a gente ganhe força, para que a gente possa superar. Como a Jennifer falou, muitas vezes as pessoas não querem mais adotar um animalzinho porque perderam um. Só que perder faz parte da vida. Eu não posso evitar viver, eu não posso evitar o luto, evitar o sofrimento. Faz parte da nossa vida. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Aprender a superar. A relação dos animais com as pessoas mudou muito, né, Lucas? A gente já veio conversando isso em outros podcasts, né? A mudança que houve, assim, eu diria pelo menos de 10 anos para cá, quando eu recém me formei, era uma forma de cuidar, uma forma de olhar. Hoje o animal é um membro da família, ele está inserido dentro da família. Eu tenho uma frase estampada na recepção lá da clínica que é: o paciente, ele não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém. E a gente vivencia isso todos os dias dentro da clínica e é o que a gente vê diretamente nessa relação das pessoas, dos tutores com os seus animais. E essa relação muito próxima, e eu percebo que quando ele fica doente, a pessoa tem que aproximar, às vezes trazer mais perto, mais para dentro de casa, tem que dar remédio todos os dias, tem que trocar curativo, tem que aproxima ainda mais. E aí o apego, que às vezes o animal já tá mais velhinho, já tá precisando de um cuidado, se torna ainda maior. E aí esse laço fica mais estreito e as pessoas às vezes acabam sofrendo ainda mais. Então, por isso a importância da gente trazer esse assunto e discutir sobre isso para trazer esse acolhimento. Pois é, aí que vem uma coisa que eu estava pensando é o que muda na forma como que a gente lida com a morte quando ela vem de uma pessoa ou quando ela vem de um animal. Muda a maneira que a gente está vendo? A Jennifer falou daquela coisa de dizer assim, quando a gente cai a ficha que a sensação de perder ela está mais próxima, essa sensação ela fica mais dolorida. Mas, e quando a gente faz uma relação entre, por exemplo, aquela pessoa que perdeu alguém próximo e perdeu, né, o seu pet próximo, é diferente? Como que a gente vê isso, Ana? Isso é muito individual. Cada pessoa vai sentir o luto de uma forma. E tem pessoas que têm um amor tão grande pelo animalzinho de estimação que vão sentir como se fosse um ente querido. Porque o amor que está envolvido ali é realmente grandioso. Assim como tem pessoas que vão lidar com isso de uma outra forma, de uma forma mais amena. Então, quando a gente fala em emoção, emoção é muito relativo. Cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa precisa de um tempo para elaborar esse luto. Isso é extremamente pessoal. Então, a gente precisa olhar para isso de forma individualizada. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo lugar, porque não é igual. Cada pessoa é única e exclusiva e vai demonstrar essa emoção de uma forma diferente. Eu acho que essa questão particular, né, é o que faz parte desse processo também, né? Porque a intensidade, e aí já abre até uma janela que é a questão da idade que a pessoa tá, a geração, quanto tempo faz que aquele animal tá dentro. O que tu vê disso, gente? Sim, e muda ao longo do tempo, né? Às vezes a pessoa foi criada, as pessoas de mais idade foram criadas de uma forma, a sociedade agia de uma forma muitos anos atrás, e às vezes não via o animal como sendo esse membro da família que a gente está tendo na sociedade hoje. Assim como tem pessoas mais idosas que às vezes os filhos já cresceram, já fizeram suas famílias, e aí eles passam a adotar ou a comprar um pet e ele se torna o membro da família. Então, por isso que a gente não pode julgar, né? Eu sou paciente e aluna da Ana de tantos cursos, então a gente sempre aprende essa questão de não julgar os outros, porque cada um vai ter a sua maneira de pensar e maneira de encarar a relação com o seu próprio animal. Vai ter as pessoas que vão passar por um luto, que vão ter aquele animal ali realmente como uma pessoa da família, e vão ter aquela pessoa que vai lidar melhor com isso. E não existe certo ou errado. A questão é que cada um vai lidar da sua maneira, né? E um não julgar o outro por essa questão. E assim, crianças, por exemplo, né? Eu percebo essa diferença. Às vezes
vezes tem tutores que, ó, Jennifer, não fala que morreu, né? Ou não fala que a gente precisou fazer eutanásia. Eu vou contar de uma outra forma. Já tive histórias de tutores que tiveram que comprar outro animal, substituir e não contar para a criança, por exemplo, que o pet morreu. Então tem várias histórias e situações assim para evitar o sofrimento, né? Às vezes os pais não querem que a criança, acham que a criança vai entrar em depressão, ou acham que a criança vai passar por uma tristeza, porque o adulto já sofre muito. Imagina como que isso é, como que é, Ana, para a criança, para o idoso, né? Enfim, a gente tem essa questão de diferenças, né? E eu percebo isso no consultório, né? Nos teus pacientes, com certeza deve ter alguma diferença nessa questão de lidar com a questão do luto. Tudo vai depender da relação da pessoa com esse animal. Uma criança. Para a criança, aquele animalzinho é tudo. Aquele animalzinho está ali. Talvez antes da criança nascer, aquele animalzinho já estava ali. Então tem uma representação muito grande. Para o idoso, já é diferente a relação, porque o idoso, daqui a pouco, ele já é uma pessoa mais solitária, daqui a pouco os filhos têm cada um a sua carreira, a sua profissão, não tem tempo para estar com ele. Está lá o animalzinho. Então, tudo depende da relação. De novo, não é um jeito só, é único. Cada pessoa tem as suas próprias emoções, cada pessoa demonstra as suas emoções de forma diferente. E isso é importante a gente analisar também. Inclusive, aí a gente faz o parênteses da questão da geração, né? Porque hoje a gente vive, né? São 6 gerações, vivem na mesma época, no mesmo espaço de tempo. Então a gente tem o vovozinho, que tem o cachorrinho, a gente tem a criança, como a Jennifer trouxe o exemplo, né? Que tem aquele mundo mágico em torno, e isso torna realmente a situação muito mais complexa. Uma das coisas que a gente estava comentando também é a questão do como que a veterinária, em alguns momentos, ela precisa estar conectada à questão da eutanásia, né? Dependendo da situação, o cachorrinho já às vezes tem uma idade avançada, às vezes tem uma doença muito grave. E aí é importante a gente falar como que a veterinária acaba ajudando a família a entender que a eutanásia, em muitos casos, é um ato de amor e não um ato de desistência. Jennifer. Então, é um momento bem delicado a gente conversar com os tutores sobre essa questão. Muitas vezes essa decisão, na maioria das vezes, a gente deixa essa decisão partir do tutor. Dificilmente, a não ser que em situações muito que a gente vê que o tutor às vezes não está entendendo ou não está querendo aceitar que não tem mais o que fazer, que a situação realmente está muito complicada, às vezes a gente, como veterinária, acaba entrando nesse assunto. Mas vai muito do veterinário conseguir acolher o emocional, e a gente tem que ter um trabalho muito forte quanto a isso. Como a minha área de especialidade é oncologia, então em muitas situações eu trabalho sempre com o paciente mais idoso, com doenças muitas vezes muito graves, muitas vezes não reage a tratamento, e a gente muitas vezes tem que tomar essa decisão pela eutanásia. E aí vai muito da conversa, da boa comunicação, da gente conseguir passar essa visão para o tutor de que o animal ele não tem que passar por certos sofrimentos, e a gente pode amenizar esse sofrimento através de um método ético e realmente indolor, humanizado, que é o procedimento da eutanásia. Tanto que uma das formas que eu sempre tranquilizo o coração dos meus clientes, que quando a gente tem que passar por esse momento, que eles podem estar presentes, eles podem estar ali segurando a patinha do pet junto comigo, sabe? Estando no momento de acolhimento, um momento que ele realmente vai se sentir seguro e acolhido. Então, é a maneira que a gente, como profissional, tem de tentar amenizar essa fase que em muitas situações é necessária. Mas tem um ponto aí, até acho bacana, né? Não sei se tu também percebe dessa maneira, mas eu acho que muitas vezes o tutor, eu fico pensando, eu me remeteu à figura de tipo um bungee jump, assim. Ele tá na decisão ali, tipo, eu vou pular para fazer claro, uma outra circunstância, mas ele tá pronto para pular, mas ele volta e diz assim, opa, não quero pular. Isso para mim não é uma decisão que eu tô preparado para tomar. É difícil para mim fazer isso, embora que o animal que esteja ali na frente, ele esteja numa situação, né, que a veterinária já aponta para aquele caminho. Ou seja, não é uma decisão fácil. Ele tem que recuar, sim, para tomar isso. Existe essa possibilidade, Jennifer? Naquele momento olha, quer esperar mais um pouquinho? Dá para segurar um pouco?
Muitas situações eu acabo passando por isso e tendo que dar uma freada, sabe? Quando eu percebo que toda a família, às vezes a gente atende a família junto, às vezes é só um tutor, mas quando a gente percebe que tem alguém da família que não tá aceitando bem aquela decisão, que é uma decisão extremamente irreversível, né? Depois de tomar essa decisão, não tem mais como voltar atrás. Então, eu percebo, e isso é os anos de atendimento, né? Prática, até as próprias terapias me auxiliam muito nisso, em ter esse olhar e conseguir ler quando a pessoa realmente está decidida e quando o coração dela também está decidido, porque o emocional não é só racional, o emocional conta muito nessas horas. E aí, essa semana mesmo, nas últimas semanas, eu tive um caso assim, em que a gente estava conversando com a tutora sobre a questão de repente fazer eutanásia, tomar essa decisão, só que eu percebia nela aquela coisa assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não quero. Aí eu disse pra ela, ó, vamos esperar. Vamos dar mais o final de semana, você leva ela para casa. Lá na quarta-feira em diante, a gente vai tomar essa decisão até quarta-feira e tal. A gente colocou ali uma data para esperar uns dias. E aí a paciente ali, segunda, terça e quarta, ela começou a comer, ela deu uma reagidinha. E aí ela ficou aí mais 15 dias com a tutora para aí a gente tomar a decisão de eutanásia. A gente tomou a decisão e realmente precisou fazer. Então, o que eu percebi? A própria gatinha talvez precisava mais um tempo com a tutora precisava mais tempo com ela, a família e a paciente precisavam de um tempo a mais junto para, de repente, depois sim, a gente efetivar essa decisão da melhor forma, sem arrependimentos, sem, claro, a dor, o trauma vai haver, é natural, né? Acaba acontecendo o trauma, mas ele vai ser minimizado pelo fato de ser uma decisão muito bem pensada. Então, eu sou bem pacienciosa e cautelosa nessas horas. Ana, isso que a Jennifer está trazendo, a gente pode resumir como sendo amor? Com certeza. É muito importante, num momento desse, ter essa amorosidade, ter esse respeito, porque as pessoas que estão ali, elas estão sofrendo de verdade. É algo real, é um amor muito profundo que existe por aquele animal. Só que, ao mesmo tempo, se aquele animal não tem mais o que fazer, ele está em sofrimento. E uma coisa muito importante quando a gente fala em eutanásia é a gente conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Falar sobre morte, para a gente conseguir entender esses processos. E o animal ele não tem karma. Não é como o ser humano, nós erramos. Nós estamos sujeitos à lei da ação e reação. O animal não tem isso, porque o animal é amor. Ele não tem karma, então o animal ele não precisa passar pelo sofrimento. Muitas vezes, embora muitas vezes ele passe pelo sofrimento para ficar mais tempo com os seus tutores. Ele faz isso também por amor. Então vai chegar um momento que esse animalzinho, ele não tem mais condições de reverter aquele quadro. Então não tem por que manter o sofrimento dele. E esse animalzinho, ele tem um propósito na nossa vida, ele tem uma missão. E quando isso acaba, tá tudo bem a gente permitir que ele faça essa partida. E a Jennifer falou algo muito interessante do tutor estar lá segurando a patinha do animal. Isso é muito importante, porque o animal está sentindo. Tem um livro que eu gosto muito e eu sempre cito nesses casos, Por que os animais merecem o céu? O nome do autor é o Marcel Benedetti. O Marcel, com uma sensibilidade muito grande, ele é veterinário também, foi veterinário, ele traz todas essas questões, ele aborda a eutanásia, aborda como que funciona esses processos de uma maneira muito amorosa. E isso que a Jennifer falou do tutor estar lá segurando a patinha é extremamente importante para os dois. Porque naquele momento é rompido um laço. E esse animalzinho, como a morte acaba não sendo o fim, ele vai voltar para a família. Tem um filme, o nome do filme é Quatro Vidas de um Cachorro. O que conta nesse filme é muito próximo ao livro que eu citei. Tem muita relação. Então, aquilo que acontece do animalzinho voltar perto da família é real. Por quê? Porque, de novo, ele não tem karma. Então, ele volta rápido. Ele morre, daqui a pouco ele já volta. E muitas vezes ele volta perto da família ou na mesma família. É impressionante, né? E esse filme aí é um filme emocionante, né? Muito lindo esse filme. Adoro esse filme aí. Uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam trazendo essa perspectiva da questão da eutanásia é o quanto que, quando o amor é verdadeiro,
ele deixa ir. Uhum. Sabe por quê? Verdade. Eu fico pensando assim, ó, hoje quando eu deixei as crianças na escola, no começo, quando eles eram muito pequenos, era muito difícil deixar as crianças na escolinha. Muito difícil. Hoje a Maria Clara e o João, a Maria Clara já no carro já disse assim, eu já estou pronta para ir. Ela não precisava que eu fosse até a porta, né, da escola. E o João Pedro disse, eu tô quase, né, pai? Tá quase. Mas aí a gente começa a enxergar como que... Eu disse pra ela, disse, não, o pai quer te levar até a porta. E ela, não, mas eu já tô grande, né? Eu já posso ir lá, né? E aí a gente fica pensando assim, tu tem que deixá-la ir. Claro que é uma situação completamente diferente, mas a relação que eu faço é, o amor, ele deixa ir. O amor, ele é tão radical que ele acaba, né, mesmo que a gente tenha um sofrimento, a gente precisa tomar a decisão, né, para que aquele cachorrinho, para que aquele gatinho, né, interrompa aquele sofrimento. E como tu trouxe o exemplo, Jennifer, e precisou esperar mais uns 15 dias, não era por causa do gatinho, né? O gatinho estava lá segurando para que o tutor tivesse a sensibilidade de dizer assim, pode deixar aí que eu daqui a pouco eu volto talvez, né, Ana? É isso, Ana? Sim, essa relação que você fez, ela é muito pertinente, porque o amor ele solta. E vai chegar uma fase dos filhos que eles vão estar tão grandes que eles precisam ir embora. Eu passei por isso. É uma dor bem grande, mas ela passa também. A gente precisa administrar isso, porque amor é soltar. E pela própria natureza, pela própria vida, os nossos filhos precisam voar. Eles precisam ir embora. Precisam fazer a sua vida. Assim como os nossos pets. Vai chegar um momento que acabou a missão deles. E eles ficarem aqui é só sofrimento. Então nós precisamos ter esse amor por eles a ponto de permitir que aquele sofrimento se encerre. Bom, mas aí a gente tem que tentar. Tu falou da questão da espiritualidade, né? A gente precisa tá muito alinhado com isso para a gente se sentir a ponto de tomar essa decisão. Mas como que a gente pode tornar esse momento da despedida menos. A gente até falou sobre essa palavra traumático, tanto para o animal quanto para o tutor. Tem alguma maneira, Jennifer, por exemplo, que tu usa lá no consultório para a gente. Vamos fazer isso mais rápido? Vamos fazer isso mais devagar? Como que. Tem uma regra? Como que funciona isso? Normalmente eu deixo mais devagar. Porque com calma, com paciência, eu ofereço a pessoa se ela quer ter mais um tempo com ele, se despedindo, ficando junto na sala sozinhos, sabe? Às vezes a gente deixa uma luz mais baixa, uma luz azul, a gente acende uma vela toda vez que tem eutanásia ou com um tutor está em sofrimento, a gente acende uma vela na recepção e a gente pede que as pessoas que estão em volta, que estão chegando, que permaneçam em silêncio, que respeitem aquele momento, que se a vela estiver acesa é porque alguém está passando por algum momento de sofrimento. Então tentar criar um ambiente de respeito e acolhimento para que seja o menos doloroso possível aquela situação que o tutor está passando junto com o seu animal, né? Estar junto, tem pessoas que, Lucas, não conseguem, às vezes, estar junto e segurar a patinha. Tem pessoas que eu não consigo, eu prefiro ficar com a imagem dele vivo e a gente aceita, a gente respeita, eu sugiro que esteja junto, mas se a pessoa não consegue, a gente aceita. Essa paciente que eu tive que fazer essa semana, ela só me pediu assim, ó, Jennifer, por favor, se você segura a patinha dela para mim, porque eu não vou conseguir estar perto, você segura como se fosse a minha. E a gente fez exatamente no momento da despedida. Toda pessoa da equipe se despede, a gente cria um vínculo, um laço, né, com os nossos pacientes lá dentro, e os tutores se sentem acolhidos também com esse nosso apego, porque eles veem que realmente foi bem cuidado, que a gente fez de tudo o que podia para que o animal tivesse todo aquele acolhimento, carinho e amor nesse momento de passagem. Então, essas seriam as formas que a gente tem para amenizar esse momento que é tão dolorido. Ana, depois que esse momento, né, acontece, né, dá aquele vazio, né, aquele espaço de casa vazia, tem alguma regra? Porque tem pessoas que têm uma vida inteira ao lado de um pet, de um animalzinho, né? Como que ela administra a questão de tipo assim, poxa, será que eu vou buscar outro animalzinho? Será que eu preciso
sentir a falta do animal que acabou de partir, e como que deve acontecer? Vem naturalmente, ou é melhor já buscar um outro cachorrinho? Como tu imagina a melhor maneira de viver o pós, assim, esse luto? Essa tua pergunta é muito interessante, porque tem muitas pessoas que elas não querem mais adotar outro pet justamente pelo sofrimento que elas passaram. E o que que acontece? Ela precisa viver o luto. Ela não pode, eu acredito que ela não pode logo em seguida colocar outro pet no lugar, porque daí vai ser uma substituição. Vai trocar um pelo outro. Ela tem que viver aquele luto, ela tem que sentir aquele luto, ela não pode reprimir aquilo, porque senão vai gerar problemas para ela depois, esse sentimento reprimido. Então ela vai precisar vivenciar isso. Se for difícil para ela, é interessante ela buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar a própria espiritualidade. Esses livros que eu citei do Marcel Benedetti, eles trazem muito conforto e ele tem vários livros falando sobre esse tema. Então é importante ele vivenciar, essa pessoa vivenciar esse luto e depois buscar um outro animal. Porque existe tanto amor ali, por que desperdiçar esse amor, não oferecer para outro animalzinho? E o animal, ele nos traz muitas alegrias. Quando a Jennifer me convidou para esse podcast, eu dei uma pesquisada em artigos que falavam sobre isso. E eu encontrei um artigo de uma pesquisa que foi feita aqui em São Paulo com alunos. Um professor da universidade fez pesquisas com alunos que tinham pets. E o resultado da pesquisa não é novidade para nenhuma das pessoas que têm pets, é que todas as pessoas que adotam um pet se sentem melhor com ele. O resultado da pesquisa foi esse. 100% das pessoas que fizeram parte daquela pesquisa se sentiram muito melhor com o pet. A vida ganhou um novo sabor depois dessa adoção. Então, por que evitar isso? Então, o luto ele precisa ser vivido. Pois é, mas quando tu fala nessa questão de viver o luto, eu acho que até tu falou assim, pô, procurar informação e tudo mais. Ele é um processo que não é um processo tranquilo, assim, sabe? Ele é um processo, assim, meio que um vale, né? Tem horas que tu tá distraído, tem horas que tu começa a pensar que tu olha pra caminha e, opa, essa caminha tá vazia, e opa, é hora de dar uma voltinha, e aí tu começa a ver assim, tá, mas e eu? Sobrei aqui? Sabe? Qual que é quanto tempo a gente precisa... Não, eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, mas como que a gente sabe que esse tempo tá chegando no fim, Ana? Qual que é o sinal que tu diz assim, eu olho para a cama e vejo, né? Porque, poxa vida, é um momento muito difícil, né? E eu, por exemplo, já vou tirar a caminha que ele tava ali, vou tirar a caminha dele daqui. É um tempo, é uma decisão que tem que ser tomada, é difícil, né? Não sei se as pessoas chegam lá e dizem, ó, essa é a caminha que eu tinha. Ou quando as pessoas vão fazer uma eutanásia, já leva a cama. Cara, que difícil, não é uma coisa simples. Elas relacionam, às vezes, com objetos. Esses dias eu fui atender um gatinho em casa, uma tutora que tem vários gatos, e ela foi me mostrar, porque ela ainda estava em sofrimento pela Tininha, já fazia mais de ano que a Tininha tinha falecido, era uma outra gatinha dela, idosa também. E ela foi me mostrar, Jennifer, vem cá que eu vou te mostrar. Me levou lá no quarto dela, ela me mostrou, ela tinha a mantinha dela dobrada. Aí ela colocou uma imagem de um gatinho em cima da mantinha e a gente sempre dá para os nossos tutores, quando eles perdem, um chaveirinho com os pelinhos do animal ali em acrílico, né? Para ficar a lembrança, e a gente escreve o nome do animal. Ela tava com o chaveirinho, o gatinho e a manta embaixo e ficava do lado da cama dela. E aí aquilo me tocou tanto assim de ver, fazia mais de um ano e alguns meses já que a Tininha tinha falecido, e ela no momento veio aquele sentimento, ela chorou, ela sofreu, então dizer quanto tempo que o luto dura, olha, é uma coisa difícil, porque para cada pessoa acho que é bem individual, né? Mas claro, ela toca a vida segue, ela não atrapalha os afazeres dela, mas no momento que ela lembra, acaba vindo aquela... Eu acho que talvez uma das coisas que passou pela minha cabeça é que o luto, ele acaba, é como se fosse um carro no estacionamento. Eu pensei agora, sabe? Ele estaciona às vezes mais perto, às vezes mais longe, né? Às vezes quando ela abre o quarto, quando ela encontra a Tininha lá, é um carro que está mais perto no estacionamento. Sim. Né? E cada pessoa vai encontrar uma maneira de visitar esse luto. Né? Às vezes tu encontra ele mais perto, às vezes ao acaso tu passou naquela rua e tu viu o carro ali estacionado. Então isso é uma das coisas que as lições, né, que o luto acaba trazendo
para justamente ensinar sobre a vida, sobre o amor, sobre a questão da compaixão, sobre o como que a gente tem que viver o momento presente, porque vai passar o tempo. E aí sim, talvez o segundo animalzinho que aquela pessoa venha a ter, talvez seja uma experiência ainda mais intensa. Como a Ana falou na questão da espiritualidade, talvez vai que esse cachorrinho volte para aquela casa e tenha uma experiência ainda mais intensa. Pode ser por aí, Ana? Sim, sim, com certeza, porque cada pessoa vai vivenciar um tempo diferente, não tem uma regra. E esse luto, ele tem fases. O primeiro momento vai ser uma negação, eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Um segundo momento, a pessoa vai ter raiva. A aceitação é o último estágio. Então, a gente precisa compreender que a pessoa tem que viver isso, ela tem que sentir. E essas lembranças, elas vão permanecer, porque aquele animalzinho fez parte da vida dela. Então, cada vez que ela lembrar, ela vai sentir saudade. Não tem como ser diferente. Ela vai vir a lembrança, vai se emocionar e tá tudo bem, faz parte do processo. Não quer dizer que ela não superou. Foi apenas uma saudade. E isso vai acontecer. E tá tudo bem. Não, olha só, eu teve uma frase de um tutor que me marcou. Ele me disse assim, quando a gente estava, infelizmente a paciente estava numa insuficiência renal crônica, já em fase final, e ainda desenvolveu pancreatite, era uma Australian, e o nome dela era Mimosa. E eles são senhores, são um casal de senhores, assim, que são do interior, sabe? E eles tinham um amor por ela, um amor, assim. O dia que eu falei pra ele que provavelmente nós íamos perder a Mimosa, ele falou assim: que Deus dê força para ela se salvar, ou Deus me dê força para lidar com a partida dela. Essa frase me marcou, assim, do amor que era, né, um senhor mais de idade, assim, um casal de senhores, mas eles tinham um amor pela Mimosa, assim, e aí a Mimosa acabou falecendo. Depois de alguns dias, eles foram lá, pegaram uma foto dela, mandaram imprimir com a data de nascimento, a data de falecimento dela, e entregaram para mim, para deixar no consultório, sabe? Então, o amor e o carinho que eles tinham reverberou em gratidão também pelos cuidados que a gente teve ali nos últimos dias de vida dela, e a gente percebeu, assim, a ligação, aquilo me acendeu, a ligação que um ser humano pode ter com um animal, né? Ele é totalmente racional, entendeu tudo a questão, não houve negação, mas ele teve um sofrimento do jeito dele, né? De uma maneira muito intensa. Então, achei bem interessante essa questão da quanto a ligação do ser humano com o animal é forte. Ana, a gente está no dia de finados e eu queria te pedir para te deixar uma mensagem com toda a tua experiência em relação a esse momento para os tutores que ainda sentem aí a dor da partida dos seus companheiros de quatro patas. Como que eles podem tocar o barco para frente, Ana? O amor que você sente por um pet é registrado naquele espírito. O pet registra. Ele aprende com isso. Então, tudo aquilo que você fez por aquele animalzinho está registrado naquele ser. Então, não se perde. Por mais que ele tenha feito a partida, o amor não foi em vão. O amor continua lá. Então, você que perdeu um animalzinho, use esse amor em outros seres, em outros animais. Transborde esse amor, não deixa que ele se interrompa. Porque um animalzinho partiu. Porque esse animalzinho que partiu, ele levou o teu amor junto com ele. Nossa. E aí, Jennifer, contigo agora, vai. Qual é a mensagem que a gente dá pra gente ter um finados com um sentimento aí de apelo, de afeto, né? De conexão com o animal? Acho que se você teve algum histórico, talvez muitas pessoas se identificaram aqui com as nossas falas, né? Se teve algum histórico aí de algum animal que você precisou fazer eutanásia, se sinta acolhido nesse momento, porque se foi necessário, se o profissional indicou, né, e você aceitou, realmente era um momento que era um alívio de sofrimento, era realmente um momento de descanso desse paciente, muitas vezes, né, cansado de tantas intervenções, internações, desgaste, dor. Então, que você se sinta acolhido nesse momento, que realmente é uma decisão racional, que a gente tem que usar a razão e acalmar o coração de que realmente é a decisão mais necessária naquele momento para o alívio do sofrimento do animal, né? E as perdas que acontecem de forma natural também fazem parte, né? Os animais, eles duram menos que a gente acaba tendo que passar por diversas vezes por esses momentos, e que isso não seja um impeditivo, como a Ana falou, de transbordar esse amor para outro animal, adotar outro animal,
ou às vezes tem intenção de comprar algum animal de raça, mas assim, não deixe que isso te trave com esse medo de haver o sofrimento de novo, porque os animais estão aí para nos trazer alegria, nos trazer momentos de... realmente eles nos ajudam a passar por muitas coisas. Eu escuto várias histórias no meu dia a dia, assim, de superações, né? Esse animal me ajudou nisso, eu não estava bem, ele foi lá e deitou no meu colo. Então os animais, eles nos fazem muito bem. Então, em contrapartida, a gente também tem que oferecer esse amor para eles, não travando o nosso coração para isso. Que bacana. Bom, Jennifer, quero te agradecer mais uma vez pelo Diário Pet de hoje, um diário especial. A gente pensou em todos os tutores que passaram por esse momento delicado. Ana, muito obrigado por ter vindo aqui ao Diário de Vacaria. Toda vez que tu vem, a gente fica feliz em aprender com todas as percepções, com todos os insights, né, com toda a tua sensibilidade, tua espiritualidade. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de compreensão diante de um momento tão delicado, tão difícil, que é esse momento de despedida. Ana, obrigado. Muito bem, pessoal, que acompanha o Diário de Vacaria, fizemos esse Diário Pet, né, alusivo à data do dia de finados, justamente para que você tenha um dia de finados, né, com um pouco mais de espiritualidade, com um pouco mais de compreensão sobre esse momento aí. O importante é aproveitar mais do que nunca o dia de hoje, o presente. É isso que está valendo, tá, gente? Se infelizmente você passou por uma perda, escuta, né, mais uma vez esse podcast, encontra aí a espiritualidade que você precisa. Isso vai fazer com toda certeza, né, você ter um pouco mais de esperança que dias melhores com toda certeza virão por aí. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal.